Vou fazer a tua apresentação oficial já. Babi Lucila, para quem não conhece, que está aqui com a gente hoje, seja muito bem-vinda, que vai dividir o tema da live de hoje, que é para a gente falar sobre como estimular, como incentivar o psicomotor na criança, que a gente já vai entender o que isso significa, ideias de atividades, de brincadeiras, especialmente para a gente fazer em casa agora, nesse momento de quarentena. É fisioterapeuta especializada em psicomotricidade, tem enfoque em desenvolvimento infantil. Se você fez curso de contação de histórias, de palhaçaria também, né? Achei super legal. Então, seja muitíssimo bem-vinda. Eu tenho uma empresa que parou na pandemia, né? Daí eu estagnei ela realmente. Mas eu tenho uma empresa de animação de eventos que eu trabalho já há 11 anos com animação. Então, já era uma coisa que eu trabalhava em paralelo. Daí agora eu deixei ela quietinha ali para me dedicar realmente ao desenvolvimento humano, que já era uma coisa que eu já trabalhava há um tempo, mas não tinha assim um enfoque total. Então agora eu estou focada só nisso. Você vê, sempre tem as suas vantagens, né? A gente vai se adaptando, se reinventando e de repente você consegue dar até mais foco justamente na área que deve ser o que te encanta de fato. Eu cheguei no teu Instagram justamente pela área, pela psicomotricidade ali que eu vi. Eu amo muito. Babi, para a gente começar, conta para o pessoal que hoje eu recebi 2 mensagens inbox aqui no Instagram falando, tá, mas e aí? O que é esse psicomotor, psicomotricidade? Fala para nós o que significa e qual que é a diferença de um e de outro. Pois é, as pessoas se assustam com o nome dessa palavra, né? Psicomotricidade. É até difícil, muitas pessoas me procuram às vezes pela fisioterapia e não pela psicomotricidade, sendo que a minha abordagem é muito maior na psicomotricidade do que na fisio em si. Já trabalhei com reabilitação motora, com muitas coisas nessa área, mas o meu foco é na psicomotricidade. A psicomotricidade é uma área da saúde que estuda o desenvolvimento humano. Então, a gente se preocupa em conhecer o desenvolvimento das pessoas, tanto das crianças quanto dos adultos, e os processos que tem em volta dele. Então, tudo aquilo que tem no meio que a gente está, pode ser no ambiente, no social, tudo aquilo que emerge a gente até na nossa cultura e faz com que a gente se desenvolva. Isso é a psicomotricidade, a gente aprender a se desenvolver dentro de diferentes meios e diferentes formas. Dentro disso, a gente consegue abranger as áreas sensoriais da criança, as áreas motoras, a gente consegue entrar na aprendizagem também, tanto a aprendizagem motora quanto a aprendizagem escolar. A gente entra nas áreas aí de desenvolvimento pedagógicos também e vamos caminho afora até chegar no adulto e na velhice, onde a gente reaprende tudo aquilo que o comportamento motor perdeu devido ao envelhecimento e a gente reitera isso para que a gente se desenvolva. Então, a psicomotricidade está em todas as áreas, da infância até a senilidade. Mas, com certeza, o enfoque maior da psicomotricidade é na primeira infância por conta do processo de plasticidade cerebral. Mas é isso. Não sei se deu para entender, mas basicamente é isso. Deu, você explicou super bem. Então, pelo que você falou, olha que legal aí, tá subindo mensagem. Não sei se você está conseguindo ler das tuas Tô fãs. Que vendo. bom que elas estão aqui com a gente. Sejam todos super Minhas bem-vindos, fãs me viu? perseguem. Coisa boa, Beijo. é. A gente pode falar, Babi, que isso começa, então, assim, a partir do nascimento da criança, a gente já pode falar em psicomotricidade? Olha, eu posso te falar que até no processo gestacional já inicia, né? Porque tudo aquilo que a mãe passa durante a gestação, querendo ou não, o feto também vai ter respostas, né? Tem estudos que mostram que o bebê já dentro da barriga consegue ter algum tipo de prazer ou algum tipo de repelimento pelas pessoas que tratam bem a mãe ou tratam mal a mãe. Então a gente já tem respostas do ambiente dentro desse serzinho que está ali dentro da barriga. Mas a partir do momento que o bebê nasce, já inicia aí todo o processo psicomotor com certeza mais palpável, né? Que a gente pode sentir de mês a mês da criança. Uhum. E aí, de repente, especialmente nessa primeiríssima infância até de vida da criança, que é um bebê ainda, a gente já conseguiria identificar algum tipo de atraso, por exemplo, por conta da psicomotricidade? Ela nos ajuda nesse sentido também? Sim, sim. A gente tem ali, né? Vamos falar do primeiro ano de vida, né? Que o primeiro ano de vida eu acho que é o mais assustador para todos os pais, todas as mães, né? Porque é tudo muito novo. Até quando a gente tem o segundo filho,
Ainda assim é assustador porque é tudo diferente. Acho que é até mais às vezes, porque a gente vê que tudo aquilo que a gente achava que sabia É fica diferente. diferente. É diferente. Então, né, os pais sempre relatam isso. Mas mês a mês a criança tem evoluções e saltos muito grandes na primeira infância, né? E tem um autor que se chama Jean Piaget, que eu gosto muito, que ele fala que o primeiro período ali da criança, que é os primeiros anos que vão até os 2 anos, 3, em torno daí, se chama período sensório-motor. Esse período sensório-motor é onde a criança tem muitas aquisições sensoriais, que a gente fala muito sensorial, mas a gente não entende o termo às vezes, né? Sensorial é tudo aquilo que a gente consegue sentir, principalmente pelo meio do tato. E o tato a gente não tem só nas mãos, as mãos são a fonte do tato, mas a gente tem terminações sensoriais no corpo inteiro. Então a criança tem respostas no corpo inteiro sensoriais. E o sensório motor é tudo aquilo que o sensorial vai estar agindo através da motricidade, do movimento. Então a criança pega o pezinho, enfia na mão, pega o dedão, coloca no dedo, a mama da mãe também. Todas as experiências sensoriais e motoras ali dos primeiros anos vão refletir depois no futuro. E esse período é muito, muito, muito importante e é onde realmente a gente avalia alguns atrasos. A criança, por exemplo, que não começa a engatinhar, que não senta com eficácia, que não anda. Por que está acontecendo isso? Às vezes é uma resposta do meio que ela vive. De novo, psicomotricidade, o meio influenciando no movimento. Às vezes o meio que a criança vive não está permitindo que ela evolua. Isso acontece muito, muito, muito. Não que a culpa, a gente não pode culpabilizar pais, né? Não é a culpa dos pais. Mas às vezes o meio que está influenciando naquilo. O meio é o quê? A nossa vida, o cotidiano, uma tela, alguma coisa que não está permitindo que a criança continue. Ou até mesmo uma coisa falando. A criança tende a arrastar de uma maneira e esse arrastar não permite que ela comece a engatinhar. Acontece também. A gente só precisa aí corrigir através de brincadeiras. A psicomotricidade usa de brincadeiras para que a criança evolua. E sim, as brincadeiras fazem muito efeito, porque o mundo da criança é o brincar. Então, o brincar vai resultar numa resposta positiva. Mas é importante os pais estarem atentos ao processo de desenvolvimento normal da criança. Uhum. Perfeito. E é legal que você traz essa questão da brincadeira, que hoje vai ser bem o nosso enfoque aqui, né? O tanto que isso é importante. Brincar é coisa séria e essencial para a criança. Às vezes eu estou em atendimento, esses dias eu estava atendendo um paciente, meu criança, e aí no final da sessão a mãe estava acompanhando assim e me questionou, né? Mas e aí, vocês ficaram só brincando? Não é um só e através da brincadeira a gente avalia tudo e a criança está se desenvolvendo muitíssimo ali. É que para quem vê de fora, né, até é legal a gente trazer isso, parece que é uma coisa superficial, sutil, e não é. A criança é uma grande descobridora do mundo e justamente como você colocou, esse ambiente vai fazer sim muita diferença. Então, de fato, hoje, por conta da pandemia, o que eu vejo muito, e acredito que todos nós, são crianças cada vez mais fechadas em telas, né? E perdendo essa sensibilidade, esse toque todo aí com esse mundo externo, esse mundo à nossa volta, que é essencial para ela descobrir, para ela conhecer. E aí eis que estamos aqui, para você justamente nos ajudar nesse sentido, dar ideias de brincadeira que a mãe e o pai consigam fazer em casa para voltar a estimular tudo isso na criança, esse lado psicomotor dela, né? Que é tão necessário. Sim, com certeza. Acho que você, muito melhor do que eu, pode falar disso, mas a gente tem aí no processo da criança, muito importante o processo de plasticidade cerebral. O processo de plasticidade acontece na vida inteira, né? A gente vai sempre, nosso cérebro sempre é capaz de criar novas ramificações nervosas, novos circuitos ali, dependendo do que precisar. Mas a criança é um monte, eu gosto de falar que ela é um monte de pontinhos e a gente precisa fazer as ligações entre os pontinhos. Se a gente não ajudar a ligar os pontinhos, eles não vão evoluir da forma certa. Vão evoluir, mas não necessariamente da melhor forma. A gente pode fornecer coisas para que esses pontinhos sejam ligados, né? E com certeza a pandemia impediu muito, impediu da gente levar as crianças para as escolas, onde as crianças tinham mais a capacidade de aprender, a capacidade de se desenvolver, de correr, de pular, de brincar.
A gente não está mais permitindo isso e a gente não está tendo interações com outras pessoas. A gente vê, eu vejo pela minha filha. Eu tenho, né, uma bebê e ela só vê vó e vô. Quando ela entra no carro, ela fala vovó, vovô. E eu lembro dos meus sobrinhos que eles falavam passear, outras palavras, parque. Não, a minha filha só entende que ela vai para a avó e para o vô quando está dentro do carro. Então a gente acabou condicionando essas crianças a uma prisãozinha, infelizmente, por conta do Covid, né? E até condicionando os passeios, as saídas, deixando tudo muito rígido, né? Lava a mão, lava o rosto, troca a roupa quando chega em casa, tira o sapato. Infelizmente, a gente ainda vai ter que manter isso por um tempo pela nossa saúde, né? Mas a gente pode sim fazer brincadeiras e estimular essas crianças, não igual, mas como se elas estivessem no meio externo. Oba, Então, oba! Dicas, né? Algumas dicas aí para a gente trabalhar com essas crianças. A gente precisa, sim, quando a gente pensa em brincadeira e brinquedos, acho que a gente pode falar um pouquinho de brinquedos também, né? Claro, com certeza sim. Até sobre quais são os brinquedos mais interessantes, que normalmente não são os que os pais adoram comprar para os filhos e que os filhos pedem, né? Que fazem tudo sozinho. Exatamente. Então a gente tem, eu vou voltar, eu gosto de separar as fases, por mais que a gente não deva super especificar fases das crianças, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Então a gente tem, eu vou separar em 3 fases. A primeira fase é sensório-motora, a segunda é operacional e a terceira é operacional formal, tá? Então ali, a primeira fase vai de 2 a 7 anos, depois de 7 a 9, daí a gente vai de 9 em diante, tá? No comecinho, na sensório-motora, que a gente está ainda nos primeiros aninhos, está pequenininho, até 2, 3 anos, a gente vai pensar sempre em coisas mais moles, em coisas mais, em brinquedos que são de bichinhos, que são mais maleáveis para a criança. Vamos pensar que essa criança está conhecendo o mundo. Então, a primeira instância, principalmente no primeiro ano, vamos falar separado do primeiro ano, porque eu acho que ele é bem importante. A gente precisa apresentar o mundo para ela. Então, a gente começa com objetos maleáveis e vai aos poucos introduzindo objetos mais duros, principalmente a natureza. Mas como que eu vou apresentar a natureza se ela está lá fora e eu não posso levar meu filho lá fora? Você vai ter sim o trabalho de trazer ela para dentro. Vai num jardim, procura um lugar você, a hora que você for no mercado, passou por um lugar, viu folhas interessantes, guarda num potinho. Deixa ela alguns dias paradas em casa, que a gente sabe que depois de alguns dias o Covid já não vai ter uma incidência grande. Pega pedras, pedra dá para lavar, a gente consegue lavar em casa, e coloca numa bacia para a criança experienciar. Então, aquele bebê que já senta, pode ficar sentadinho na bacia, brincando com as folhas. Imagina, você está trazendo o ambiente externo para dentro de casa. É uma coisa muito válida para fazer, né? Mesmo nos bebês menorzinhos, eu vi que entrou a Má, que tem um neném bem pequenininho, a gente pode começar a colocar na mãozinha, no pezinho, a gente pode começar a apresentar essas texturas para a criança aos pouquinhos, tá? Muito importante nesse período sensório-motor, a gente dá muito afago para a criança. Fazer brincadeiras no nosso corpo também. A gente brincar de aviãozinho, a gente virar ela em diferentes decúptos, né? Decúptos formas de virar a criança de baixo ou para cima, ventral ou dorsal. A gente transformar esse ambiente da criança e mostrar para ela que ela pode ter, sim, diferentes experiências com o corpinho dela, né? E o banho é sempre muito eficiente. Eu sempre falo que o banho é um lugar de experiências. Então, a criança tem que aproveitar aquela água da melhor maneira. Se você só dá banho no chuveiro, experimente também dar banho de banheira. Ou um banho de balde. Porque esses banhos de diferentes formas, ou se você só dá de banheira, experimente o colo. Porque as diferentes formas de banho vão dar diferentes experiências para a criança. A gente, né, às vezes a gente toma um banho rápido. E a gente só precisa de um banho rápido porque a gente quer dormir. Ou às vezes a gente quer um banho um pouquinho mais demorado para dar uma relaxada. Imagina a criança, é a mesma coisa amplificada. Então aí, pro que eu dou essas dicas, tá? Aí a gente entra um pouquinho mais nos 2, 3, vamos pensar que essa criança já está andando, né? Já tem novas experiências. O olhar dela já saiu daquela visão daqui para aquela visão desequilibrada para uma visão mais centrada e ela consegue já conhecer mais o mundo. Então, ela vai ser uma criança escaladora.
Ela quer escalar tudo, ela quer subir em todos os lugares. Ela começa a querer experimentar as coisas mais altas e tudo aquilo que estava em cima da mesa vai para o chão. Ela começa a pegar tudo que tem em volta. A gente tem polvinhos daí, né? Que tem os braços gigantes, né? Então, a criança, você mesmo não percebe que a criança cresceu. Tem essa concepção do pai também e da mãe, do tutor, enfim, de quem está cuidando dessa criança. Às vezes não percebe que a criança cresceu e aquilo que estava sempre ali em cima, quando você vê, foi pro chão. Então, Aham. essa criança, não acontece muito isso? Muito. Né? Para essa criança, a gente não tem que inibir ela de pegar as coisas. Claro, a gente tem que ensinar ela que isso pode, isso não pode. Eu sou a favor do pode e do não pode, porque a gente começa a criar, acho que você também, né? Porque a gente começa a transformar alguns limites, né? Ensinar limites. Isso você vai falar muito melhor do que eu. Não, Mas mas é real, Babi. Eu acho que tem que ter essas regras e limites, sim. A criança precisa dessa orientação, mas acho que você vai chegar nesse ponto. Quanto mais a gente conseguir adaptar o ambiente de um modo favorável para essa criança, melhor, né? exatamente. Por exemplo, eu gosto de quartos onde os brinquedos ficam todos no chão. Aqui eu gosto de dar um exemplo aqui em casa. Aqui em casa a gente tem bacias moles, onde eu deixo tudo dentro de bacia. Eu separo os pequenos, os grandes e os médios para ela já começar a ter uma noção de organização domiciliar também, que isso a gente inicia desde sempre também, né? Não adianta você querer embutir com a criança com 12 anos que ela tem que arrumar o quarto. Nossa! Nossa, e como acontece, como eu escuto, e aí como eu falo, gente, não é assim agora da noite pro dia. Esse filho, essa criança nunca pôde fazer nada sozinho, era proibido de tudo, tava ali, né? A mãe e o pai deixando numa bolha protegendo, não por más intenções, reforço isso, sei que não, sempre é com a melhor das intenções que pai e mãe faz isso, mas e aí? Como é que a criança entende que virou, opa, agora eu sou responsável, eu tenho que fazer? Começa do pequenininho mesmo. Exatamente. A criança não tem uma chavinha, né, que vai ligar ali, né? Então não tem como. Eu trabalhava num espaço que infelizmente fechou por conta da pandemia também, Hum. mas um espaço muito legal, brincante. A gente tinha um projeto de autonomia. A gente ensinava as crianças a serem ali por meio da filosofia Waldorf, a serem mais autônomas. E era muito legal. E teve um dia que eu ensinei as crianças a dobrarem roupa. E eu falei para elas chegarem em casa e elas tirarem tudo do armário e dobrarem as roupas. Os pais quase enlouqueceram no primeiro dia, mas depois foi ficando legal. Por quê? Porque elas organizaram o armário na visão delas. A gente organiza as coisas das crianças na nossa visão, né? Aí que tá o que a gente acho que queria falar, né? A gente precisa que essa casa, principalmente, acho que o quarto, né? O quarto da criança precisa ser dela, para que ela entenda o espaço dela em casa e ela consiga organizar as coisas dela, brincar da forma dela, né? Às vezes a gente tem até uma brincadeira que a gente monta, o Lego, por exemplo, né? Que é uma fase que é mais para frente, não é ainda. Não vamos confundir, pessoal, com 2 anos da Lego para criança, né? O Lego vai vir só lá pelos 5, 6, 7 anos, quando toda a oralidade já saiu e a gente consegue fazer montagens mais precisas com a criança. Mas o Lego, por exemplo, a gente demora quase um dia para montar um Lego, né? Uma cidade de Lego. E daí Uhum. você vai, no final do dia, manda a criança guardar. Você destruiu a construção do brincar. Porque no outro dia ela ia brincar com aquele Lego. Então, assim, você quer que isso fique organizado? Não vá, já pense antes. Você não vai pedir para seu filho montar a cidade de Lego na sala. Você vai falar, filho, então se você quer montar a cidade de Lego, vamos montar a cidade de Lego no seu quarto? Beleza, o quarto vai ficar uma semana inabitável. Vai ficar inabitável, respira fundo, mas ele está construindo um brincar e está fazendo uma brincadeira sadia num espaço que é dele, né? Então, a Perfeito. criança, desde o começo ali, ela vai começar a explorar a casa e a casa tem que ser dela também, né? A gente precisa ter um garfo, uma faca e uma colher que ela possa usar. Existem esses materiais para venda, gente, e que ela possa brincar com isso, né? Que sejam materiais que elas possam utilizar no dia a dia. Eu falo que aqui em casa rola o Feng Shui da Aurora, porque ela muda os móveis de lugar. E chega no final do dia, eu coloco no lugar, né? Se você se incomoda, eu me incomodo, eu gosto de organização domiciliar. Eu me incomodo, às vezes, com ela desarrumar a casa inteira. Mas o que eu faço? No final, a gente faz a brincadeira da arrumação.
E a gente vai lá e arruma tudo. E tem que ser uma brincadeira. E tem que ter uma musiquinha do Bita tocando junto. Sei lá, tem que ter alguma coisa tocando para que aquilo seja divertido. Sempre que você usar brincadeira, não vai ser traumático, não vai ser ruim. A brincadeira tá a nosso favor, não contra. Sempre pensem nisso. E daí a gente vem num respaldo, principalmente nos pais de 1 ano até 4, 5 anos, eles são loucos para comprar brinquedo. Mas os doidos do brinquedo. Depois dos 5 anos, a gente já começa. Ai, a tia vai dar, a avó vai dar, a gente deixa quieto. Mas no começo, a gente quer gastar o salário em brinquedo. Principalmente quando a criança começa a brincar, não é mesmo? Não sei se você já viu isso, mas eu vejo muito isso em consultório. Aí a criança pega a caixinha de papelão, que está ali do lado, uma caixinha que não era um brinquedo, e ela se distrai com aquilo e entra no mundo dela e está aprendendo tanto, né? Com aquela montoeira de brinquedo do lado. E por que que isso acontece? Por que que a criança pega a caixa, a fita? Por que que ela pega essas coisas? Ou até mesmo o nosso celular. Por que que a criança quer o nosso celular? Por que que acontece tudo isso? Porque a criança, ela quer aquilo que a gente quer. Os pais são os heróis. Os pais são o máximo. Você chegou com a caixa de presente na mão, certo? Aquilo é muito importante, porque você tá com aquilo na mão. Você não chegou com um brinquedo na mão, você chegou com a caixa. Então já começa uma memória emocional, uma memória afetiva criada na criança ao ver o pai ou a mãe ou o vô ou quem for com aquilo. Então ela já cria de imediato uma memória afetiva àquela caixa, aquele embrulho, aquela fita, aquilo que está ali. Então, antes ainda da experiência sensorial da caixa, tem uma experiência emocional. Isso não se fala muito, mas existe essa experiência, gente, que a criança vê, né, no pai e se reconhece naquilo. É por isso que a criança gosta de brincar com objeto. E eu sou a rainha da incentivação da criança brincar com objeto. Ai, que legal. Porque a criança que brinca com objeto, ela vai entender como manusear esse objeto no futuro e ela cria memória afetiva com o objeto, tá? Eu vou dar um exemplo de contação de história. Quando eu vou contar uma história, eu conto história com objetos. Então eu pego, sei lá, uma caneta. Tô aqui com uma caneta na mão. E eu falo que a caneta é o João do pé de feijão. Aí eu pego, para ser o gigante, eu pego uma caneta maior. Então a criança já entende o pequeno e o grande. Ela já consegue entender porque são objetos e ela consegue diferenciar. Diferente se você pegar um bonequinho, outro bonequinho, outro bonequinho, outro bonequinho. O objeto faz com que ela imagine e ela entenda e amplie o acervo ali neurológico dela. Além de criar, de novo, a memória afetiva. Porque eu tenho uma chaleira que eu sempre conto a história da galinha ruiva com a chaleira vermelha. Sempre. Todo evento que eu ia, eu fazia isso. E eu tenho, acho que a mãe não está aqui, mas é uma mãe que é bem próxima a mim, assim, que eu já dei aula para a filha dela, já fiz muita coisa com ela. E ela já me contou que a filha dela, hoje já grande, fala que ela tem a ligação da galinha, que não pode contar mentira. E daí, quando ela vê a chaleira, ela lembra da mentira que a galinha que contava, que não pode contar. Imagina as conexões dessa criança. Ela entendeu que por aquela história, com a chaleira, ela aprendeu aquilo. Então, toda vez que a mãe liga essa chaleira no fogo e acende, sei lá, acende o fogo e esquenta uma água, por exemplo, com a chaleira, ela lembra: nossa, lembrei da história da galinha. E lembrei que na história eu aprendi que eu não posso contar mentira. Olha como é fantástico isso. E às vezes a gente adulto tentando impor assim, né? De cima para baixo, de um jeito racional, pá, que não vai. E a gente ainda fala que é da criança, que não obedece, que não entende. Opa, olha aí a diferença. E até mesmo objetos de risco, né? Vamos falar ali de uma tesoura com ponta. A criança tá o dia inteiro querendo olhar essa tesoura. Fala, esse, pra mãe ou pro pai, pra quem for. E você não quer porque machuca, né? Machuca. Só que às vezes a criança não vai querer manipular o objeto que machuca ela. Ela só quer ver o objeto de perto. E você impede pelo seu medo, né? Então o que você tem que fazer? Às vezes só apresentar o objeto e falar, ó, você vai pegar junto com a mamãe. E ela vai pegar em volta, sentir. E você fala, esse não pode mais, porque esse daqui machuca. Ai, faz um dodói. Ele até corta o papel, olha só. Vai lá, pega um papel e corta.
A criança entende, gente. Elas entendem. Parece que não, mas elas entendem. É muito plena, a gente subestima, e a coisa mais linda é isso, né? Esse para mim é o não pode, sabe? Eu vou muito para essa linha assim. Esse é o não pode, é um jeito lúdico e a gente fala a linguagem da criança, se conecta a ela e fica tudo tão mais fácil assim, né, Babi? É tudo tão mais leve e a gente não tem esse olhar muitas vezes. Sim. Às vezes falam assim, ai, Babi, mas meu filho quer pegar copo de vidro, né? Uma coisa muito legal que você pode fazer, os copos, né? Copos, xícara, sempre é um pânico, copo e xícara, porque fica jogado em cima da mesa, você está numa reunião de família, tá ali em cima da mesa. Ensine temperatura por meio disso. Fala o que tá quente e o que tá frio. E ensina a criança a sentir o quente e o frio. Aí você fala assim, nossa, será que tá quente ou tá frio? A criança não vai pegar assim para sentir o quente e o frio. Mostra assim, frio? Frio. Você já abandonou o teu perigoso dedo. E você ensinou ela a ter uma percepção tátil. Ela vai Uhum. fazer isso aqui sem ter pega. A não ser que ela tenha 1 ano, que daí ela ainda tem um reflexo que fecha a mãozinha, que é o reflexo palmar. Senão, ela não vai fazer isso aqui, gente. Ela vai só sentir. E olha só, ela vai chegar no copo de todo mundo e falar: quente ou frio? A minha filha faz isso direto. Quente ou frio? Você vai lá, daí você. Tá quente ou tá frio? Frio. Tá quente ou tá frio? Quente. Gente, é uma maneira de. Você tem que sempre pensar em como que você vai tirar o risco, mas ganhar a aprendizagem. Eu sei que às vezes é difícil, mas tenta abrir a sua mente no contexto do objeto, tá? Que nem a tesoura que eu falei, a tesoura pode ser o lobo. Se seu filho acha que o lobo é brabo, é mau, então a tesoura é o lobo. Uau! Pronto, ela ligou que o lobo é brabo, que tem um lobo mau, da história do Chapeuzinho. Então, você consegue sempre brincando fazer isso, né? Ó, a Thaís é pedagoga. Ela colocou, eu amo dar tesoura, parece que eles não sabem. Entendeu? É pedagoga falando isso. Mas é isso, vai muito da nossa visão, né? A gente como pai e mãe que às vezes não sabe, não se aprimora, não estuda, não tá na área assim que a gente tá, é por medo mesmo, por proteção. E é tão lindo dar essa autonomia, você comentou de Waldorf, eu adoro essa linha, Montessori também, e defende muito essa questão da independência. Desde que a gente consiga enxergar que o foco é na criança, no desenvolvimento dela, como você pontuou, na aprendizagem dela a história de guardar roupa, né? De saber dobrar a roupa que você ensinou. Se a gente for olhar depois o guarda-roupa que a criança arrumou com os nossos olhos e achar que aquilo tá ruim, o nosso foco tá errado. O foco tá na roupa e não tá na criança, na aprendizagem dela, no desenvolvimento. E outro ponto é que muitas vezes a gente simplesmente não ensina, acha que a criança vai aprender e depois reclama que ela ainda não sabe dobrar roupa, guardar roupa com tantos anos. Mas olha o que faltou, olha a etapa que a gente pulou lá de trás, né? E a gente subestima muito a criança, o bebê, a criança ali nos primeiros anos. E é nesse momento que ela tá ganhando a maior plasticidade dela, gente. Pensa que o período, assim, vai até os 8, mas é muito grande e vai aos poucos diminuindo esse processo de plasticidade. Daí, nos 8, a gente tem ali um processo mais concreto, né? Que, inclusive, é a fase concreta que a gente chama, né? Onde a criança já tem uma habilidade maior de discernir certo, de ter as próprias opiniões mais formadas, onde ela tem a quebra do pai e da mãe como heróis, né? Então, a gente não é mais herói, a gente é péssimo, né? Tem tudo isso e a criança começa a ter uma outra iniciação, né? Mas antes disso, a gente ainda tem o pré-operacional, que vai ali dos 2 aos 7. Essa fase, eu digo que é a fase mais gostosa da criança. Tem gente que entra em pânico, mas é a fase mais gostosa. Por quê? Porque a imaginação não tem limites, entendeu? Tudo é imaginativo. E a criança tende a copiar o cotidiano. Então, olha que perigo. Ela copia tudo aquilo que ela vê no dia a dia nas brincadeiras. Inclusive, as discussões entre pai e mãe, inclusive o que a professora fala na sala de aula, o que o amigo falou para ela vai fazer com o boneco, com a boneca, com o ursinho, ela vai copiar aquilo. Ela vai fazer no dia a dia. O que ela vê na televisão, nessa fase, elas copiam muito o que vê na televisão, então ela tá brincando e faz aquilo, né? O meu marido também é terapeuta e ele também vê nas brincadeiras, muitas vezes, a resposta psicológica que ele precisa, né, das crianças.
E aí, nessa fase dos 2 aos 7, nossa, é gritante, né? A gente Muito. vê situações de abuso, a gente vê situações boas e ruins, né? Situações de alienação, né? N coisas, né? É como psicomotricista acabo vendo também, né? Não é o meu foco, mas eu acabo vendo também isso. Então, gente, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ser, nos 2 aos 7 anos, às vezes, como a criança está mais autônoma, a criança já come sozinha, a criança já se vira, já... Alguns até trocam de roupa, tomam banho sozinhos, muito bom. A criança está mais livre, você esquece de brincar com ela. Acontece muito. Mas é importante e muito fundamental que você esteja presente nas brincadeiras. Deixando, claro, a criança ter também um brincar livre. O que que é o brincar livre? Muito me perguntam isso. Que é muito moda brincar livre, brincar livre, brincar livre. Mas o que que é o brincar livre? É você permitir que a criança tenha um ambiente seguro, né? Então, assim, se a sua casa é segura para isso, ou um ambiente externo, ou o quarto, enfim, um ambiente seguro onde ela consiga brincar com aquilo que lhe é proporcionado. Então, se você colocou potinhos ali, ela vai poder fazer o que ela quiser com o potinho. Se ela quiser quebrar o potinho, ela quebra. É um brincar livre. Ela tá livre para fazer o que ela quiser. Se ela quiser tirar a perna da boneca dela, ela pode tirar. É um brincar livre, né? Não é um brincar condicionado. Eu vou te falar que eu vejo pontos positivos nos dois brincares. Eu acho que os dois precisam existir. O brincar livre muito mais, mas o brincar condicionado é bom também, porque a gente daí ensina um pouco do nosso mundo para ela, né? E o que que é o brincar condicionado para mim? É aquilo que eu falei para você de, a criança bagunçou a casa inteira. Vamos então agora arrumar com a mamãe e com o papai? Vamos lá? Onde que é o livrinho? Quem sabe onde é o livrinho? Quem chega primeiro onde guarda o livrinho? Quero saber. Então, é isso. Vamos varrer uma casa junto? Vamos junto? Você pega a vassoura. Não precisa comprar uma vassoura pequena para ela. Faz ela pegar a vassoura grande, do jeito dela, entendeu? O teu mundo no mundo dela, né? E, Babi, então, como funciona, né? Qual que é a idade da Aurora? Para você falar, funciona demais para quem nunca experimentou. Quantos anos ela tem? 1 ano e 5 meses. Olha isso. E é super colaborativa, né? Super. É isso. Eu tenho uma torre de aprendizagem, que é uma torrezinha mesmo, onde a criança consegue ou sentar para comer ou ficar em pezinha. Ela fica em pé do meu lado lavando louça. Ela não fica com a mão na louça que eu tô lavando, não. Ela tem ali os potes que eu separo para ela, onde ela fica mexendo, e é como se ela estivesse lavando. Eu dou uma esponja para ela tá lavando. Ela tá super fazendo a mesma coisa que a mãe. Maravilhoso para as duas. Olha o desenvolvimento dela e na idade que ela tem. E eu não fico enlouquecida fazendo assim, ó. Cadê? Cadê? Não, ela tá aqui do meu lado, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok. E a gente fica conversando e lavando louça, e conversando e conversando. Converse com seu filho, fale com ele. Se você quer que ele comece a falar, só que ele tem 2 meses e você nunca falou com ele. Você fala, o nenê precisa se trocar, o nenê precisa. Nenê, vamos brincar? Nenê, vamos trocar sua fralda? Nenê, isso é brincar também. Gente, brincar é tudo. Tudo. Falar é brincar, cantar é brincar, se mover é brincar. A definição de brincadeira é manipulação de objeto de forma prazerosa. Essa é a definição de brincadeira, tá? Então, brincadeira, a gente brinca como adulto também, porque às vezes a gente tá aqui ouvindo um negócio e a gente tá assim. Tá brincando. Ó, oralidade, mão, toque, percepção tátil, sensorial, temperatura e coordenação fina. Olha, tudo nisso. E a gente nem se dá conta. A gente brinca todo dia. A gente pega o fone, teu fone que você tá no ouvido, pra você desemaranhar ele. Tá brincando. Isso é brincar também. Então, tudo que você faz é brincar. Eu acabei pulando a fase ali do brinquedo, que a gente falou que nos primeiros anos os pais ficam loucos por brinquedos. E a gente conversou que tem toda a questão da caixa do brinquedo, né? Tudo isso. Mas é importante a gente pensar também no brinquedo em si. Né? Nos primeiros, você tem que pensar no desenvolvimento do seu filho. Né? Se o seu filho senta, ele já é capaz de visualizar um brinquedo de outra forma. Se ele não senta ainda e ele está começando a levantar o pescoço e ele está querendo engatinhar, a gente precisa pensar em altitudes de brinquedo. Brinquedos que formem um
empilhado, né? Que ele consiga olhar mais para cima. Ou um brinquedo que seja um boneco mais alto. A gente não pode ficar só nos brinquedos miudinhos ou pequenininhos, ou até aqueles grandes, mas que são de uma altura só da cabeça da criança, né? Aí Uhum. bola. Eu amo bola, porque bola é qualquer fase, né? Qualquer fase a bola vai funcionar. Bola pequena, bola grande, bola de textura, aquelas bolas de cachorrinho, assim, né? Que tem Sim. eu amo aquilo lá, que é tipo uma bolinha de massagem, aquelas bolinhas que apertam, que são tipo uma geleca, a própria geleca, tudo isso, desde do pequenininho para o maior, com supervisão, você pode estar fornecendo. São Até para experiências que adulto, adoro anti-estresse, relaxante, a geleca, outra, todas, né? bom. E a bola, gente, ela rola. Ela vai à frente. Ela faz com que a criança entenda o movimento. Foi, andou, ela vai ter que ir atrás daquela bola um dia. Um dia ela vai engatinhar atrás dela, um dia ela vai andar atrás dela, um dia ela vai chutar. Então, bola só tem benefícios. Mas muito cuidado com os brinquedos que fornecem estímulo demais. Porque às vezes você compra um brinquedo que tem muito estímulo, é como se fosse uma tela. Uhum. Você vai comprar um brinquedo para uma criança de 3 meses que faz. E eles vendem ali escrito que é para 3 meses. Então, muito cuidado, gente. Olhem com os olhos da criança. Eu sempre falo. Pense que você é a sua criança. E você vai comprar um brinquedo para uma criança de 3 meses, que saiu faz 3 meses da barriga da mãe, onde ela só tinha experiência sem visão, só experiências sensoriais, só experiências auditivas. E você vai comprar um brinquedo que brilha, que faz barulho é diferente de música, barulho, e que ainda tem uma sirenezinha. E ainda quando chacoalha, ele cai e vibra. Olha o Tudo tanto de junto. estímulo. Uma tela, sabe? É quase É. uma tela. Você ativa áreas cerebrais que não precisavam. Então, você tem que sempre pensar em brinquedos para a fase daquela criança. Um brinquedo que vai tremer, um brinquedo que vai mudar a temperatura no início, porque ela estava ali acostumada com aquilo. Aí você fala, ah, então meu filho, o pediatra sempre diz, né? Ó, daqui não sei quantos meses ele tem que estar sentando, ele tem que estar andando. Você não é completamente alienado, por mais que você não seja um pai e uma mãe que queiram pesquisar. Você vai no pediatra, o pediatra já dá um indício do que vai acontecer, Até né? na carteirinha de vacinação, você vai acompanhando ali, tá vendo, né? Ali, tem tudo escrito ali, é maravilhoso, inclusive, tudo que está escrito ali. Se todo mundo Uhum. lesse a carteira, já seria um milagre, porque ali tem um monte de dica fundamental. E ali você consegue ver o que, que o teu filho vai fazer. Então você fala, ali na frente ele começa a enxergar mesmo. Agora eu posso começar a ter brinquedinho de luz. Né? Porque antes disso, se ele não via nem direito as cores, como é que eu vou começar a ensinar cor para ele com luz? Não dá. Então, sejam atentos, não confiem no selo que diz a idade ali do brinquedo, porque aquele selo normalmente é do risco, da periculosidade, para isso que serve. Tá? Os brinquedos assim americanos têm uma outra classificação, inclusive que é uma classificação que tem mais de 80 divisões. É Olha que sensacional. interessante, bem diferente daqui, né? Bem diferente. É sensacional, porque lá eles até especificam exatamente. Aqui vai ativar a área sensorial, vai ativar não sei o quê. Sabe? Eles especificam bem Que legal, assim. diferença! Nossa, não sabia. Sim, mas quando vem para o Brasil, quando traduz, tudo isso cai por terra. O próprio metro é diferente, né? A definição deles. E eles definem por periculosidade. Aquilo que vai ter um pequenininho que vai enfiar na boca e vai engolir. Mas olha que pena, que Então, perda de informações. Nossa, eu sei que não é o assunto, mas aqui me chamou a atenção agora, enfim. mas não basta, né? Não basta, né? Porque Exato. é só saber que teu filho não vai correr um risco, não basta. Sinceramente, para mim, não basta. Porque se É. eu vou comprar um brinquedo, é para a evolução da criança, né? Não é para criança. Então, e outra coisa é o plástico nos brinquedos, né, gente? Procurem brinquedos que não sejam só plásticos, brinquedos que sejam de madeira, que a gente consiga ter outras texturas aí para a criança também sentir e trazer esse universo de fora de novo para dentro, né? Outras brincadeiras que são muito importantes aí nessa fase do imaginário. Se a criança está imaginando e eu estou só em casa na pandemia, como que eu vou fazer ela imaginar na pandemia? Você pode usar teu corredor e fazer uma floresta. Mas como? Usa papel, recorta, faz uma árvore. Você vai ter um trabalho? Vai, mas faz junto com a criança. Não faz sozinho de noite quando ele está dormindo. Corta junto com a criança. Ela vai cortar uma árvore errada, você corta uma árvore certa, tá tudo bem. Você cola a árvore errada dela e põe a tua árvore certa.
cola papéis na parede ou bexigas na parede e deixa caindo para baixo. A criança vai ter uma experiência quando ela passa. Lençol, tecido. A era das cabanas, gente, a gente nunca fazia acantonamento. Agora a gente pode fazer um monte de acantonamento, porque a gente só está em casa. Vamos família inteira dormir, porque a criança está imaginando ali, período ali dos 6, 7, 8, 9 anos. Vamos todo mundo para a sala e a gente vai dormir na sala. Hoje vai ser um acampamento, a gente vai contar histórias, a gente vai brincar com as sombras da parede, com uma lanterna. Olha o mundo de possibilidades que a gente tem dentro de casa. Hoje a gente vai tirar tudo de dentro do armário da cozinha e a gente vai fazer uma comida de brincadeira. Tira todas as panelas, tira tudo, deixa a criança fazer a comida do jeito dela. Pega macarrão seco, pega arrozinho, feijão seco e faz ela fazer a comida e brincar com aquilo. Se você é mais ousado, farinha, faz massinha de farinha, brinca com a farinha. Farinhas de diferentes texturas, farinha de mandioca, farinha de trigo. A criança vai ter diferenças ali. A biju também, que é diferente. Gente, olha quanta coisa que você pode fazer. Não, e tudo em casa. É, e que simples, né? A panela, a cabana, o lençol, as comidinhas, tá tudo à nossa mão. É só a gente... Às vezes falta essa criatividade. Acho que falta até a gente. A gente não sabe nem por onde começar. E não é caro. Não é nada que eu tô falando assim, gente, vocês vão gastar horrores. Não tô dando uma marca de brinquedo. Não. É a vida, é cotidiano. Uma coisa muito importante que a gente esquece às vezes é o varal. Gente, vocês sabiam que a criança que tem a capacidade de pinça já nos primeiros anos, ela vai conseguir amarrar o cadarço? Porque, ó, a gente precisa amarrar tendo essa movimentação aqui. Como que uma criança que não consegue fazer isso aqui vai amarrar o cadarço? Porque a gente só pensa na escrita, né? Que a gente precisa da pinça para escrita. Gente, entendeu? A criança começa a desenhar assim até. É. Agora, você vai botar um cadarço nessa criança? Se ela não consegue segurar isso aqui. Então, a gente precisa dessa evolução também nos dedinhos. E a gente tem os grampos. Grampo de pendurar roupa que pode ajudar a gente nisso. Estica um fio em casa, pega uma fita, estica, amarra num lado da cadeira, num lado da cama, de um lado para outro de uma porta e faz a criança pendurar desenhos dela. Ou pendurar até roupas, né? Se você quiser pendurar roupas, pendurar roupas. Pendurar objetos que consegue pendurar. Vamos ver o que a gente consegue pendurar. Ela vai tentar pendurar um urso desse tamanho, vai ver que não conseguiu. Por que você não conseguiu, filho? Porque é pesado, porque é grande. Trabalhamos Olha aí o conceito. Noção facial, noção de peso, de medida, né? A gente está trabalhando tudo isso com a criança. Olha que incrível. Numa brincadeira só. Uma brincadeira nunca ensina uma coisa só. Uma brincadeira sempre ensina no mínimo 5 coisas. Com certeza. Qualquer brincadeira que você me falar, eu vou dizer que no mínimo 5 coisas. Ai, demais, Babi. Não, e mais do que essa questão até da criança e de ensinar, você está envolvendo, está gerando responsabilidade, ajudando na autonomia. Você está o tempo todo ali, né? Não está sozinho. A criança está aprendendo as tarefas de casa para, conforme for crescendo, ser essa pessoa participativa também na família, em casa. Olha só, Nisa. Eu e marido escutando, amando ouvir. Marido disse que só vai brincar agora. KKK. Ai, que bom, Nisa. E a Veneranda Silva, não brinca com filha quem não quer. Faz de conta é a melhor brincadeira. É muito disso. Eu acho que às vezes falta a gente pensar, falta criatividade. A gente cai num tédio e também por estar muito dentro da pandemia e muito fechado em casa. Não é nem por mal, é falta da gente parar, pensar, se dar conta do mundo de possibilidades que tem já dentro de casa à nossa volta. Sim, e é o mal da humanidade as telas, né? Agora a gente entra nos últimos, que são os maiorzinhos, né? Os maiores, eles já estão num período concreto. Tudo para eles é muito concreto. Eles já entendem o mundo concretamente. E eles querem, então, a tela, que é o que o mundo tem. E eles querem jogar. E é jogo de telas, telas, telas. Vamos tentar transformar o cotidiano deles num jogo. Vamos criar jogos do nosso dia a dia até. Jogos de rotina. Vamos ver hoje quem que vai dividir melhor tal coisa na comida. Vamos ver quem que vai conseguir arrumar mais a casa do que o outro. Eu não gosto muito daquela coisa de ganhar mesada. Nessa fase eles já começam a entender a mesada com coisas do cotidiano.
coisas que precisam ser feitas. Isso tem que ser brincado, não tem que ser trocado por dinheiro, sabe? O máximo que tem que ser é trocado por alguma coisa afetiva, sabe? Ah, então a gente, hoje, se a gente, todo mundo junto, conseguir lavar a louça hoje, no final do dia vai poder escolher o cardápio, sabe? Que seja uma coisa assim, se for para ser uma troca, porque também vai gerar brincadeira. E é a fase que a criança tá, gente. A criança quer brincar, ela quer competir a todo custo. Se você coloca dinheiro no meio da competição, você quebra todo o processo e você transforma numa corrupção lá no futuro até. Porque ele vai querer tudo, tudo, tudo no dinheiro, na base do dinheiro. Ele não vai entender a base do afeto, a base do emocional. A gente precisa de outros meios nisso aí, sabe? Não que você não possa dar dinheiro pro seu filho. Seu filho vai ir no cinema, depois quando passar o Covid, você não vai poder, não vai deixar porque não vai ter dinheiro. Claro que você pode, mas daí é naquele momento. Cada família vê daí conforme a sua forma ou conversa com seu terapeuta para ver como é mais interessante direcionar isso para o seu filho. Isso, é diferente, né? Eu também não sou contra a mesada, acho legal, até porque pode ser um momento bem interessante da gente ensinar essa parte da educação financeira, né? Nosso mundo vive com dinheiro, mas concordo 100% com você. Jamais a gente fazer isso como uma moeda de troca, especialmente para tarefas que são domésticas e que são responsabilidade da família toda, inclusive da criança que vive naquele ambiente. É só a gente pensar que uma hora ele vai morar sozinho e essa criança vai esperar daí que alguém pague, lave louça e pague todo momento que ele lava louça. Ele não vai conseguir dar conta do cotidiano. Vai ser uma pessoa extremamente frustrada com as coisas que ele não dá conta no dia a dia, porque antigamente ele era pago para isso, sabe? Uhum. Então tem a geração de hoje, a nossa geração é muito assim. Ela espera que as coisas aconteçam com um meio de recompensa e quando não acontece, frustra. Tem um porquê, né? Porque a gente lá atrás a gente brincou, foi criado, a gente fez sim. a troca, né? E assim, e uma coisa que eu queria trazer para vocês do brincar também é que em todas as fases, para mim, uma coisa muito importante que na psicomotricidade é uma base bem importante é que a gente precisa ensinar esquema corporal para criança. Esquema corporal é ela se colocando no meio, o corpo dela, assim, ela entendendo o corpo dela. Não é só cabeça, ombro, joelho e pé. É entendendo todas as partes. Entendendo vulva, pênis, bunda, ânus, entendendo tudo. Porque a gente, além dos benefícios da criança ter um autoconhecimento corporal, a gente reduz até o risco de abuso dessa criança no futuro. Porque ela vai valorizar tanto, entender tanto o corpo dela, que ela não vai permitir que alguma coisa aconteça com ela. E tudo isso não precisa ser obrigado, pode ser brincado. De novo, no banho, que nem eu falei, a gente vai lavar. Você vai lavar agora a sua mão, você vai lavar a sua barriga, você vai lavar a sua cabeça. Tá dando a responsabilidade para ela porque o corpo é dela, tá dando autonomia para ela e tá ensinando as partes do corpo. E, gente, ter um espelho no quarto é tipo fundamental desde muito pequenininho. No quarto da minha eu tenho um espelho de barbear, sabe aqueles bem pequenininhos? Sim. Agora ela tá ficando grande, ela tá em pé, tudo, né? Então ela tem que se abaixar um pouquinho para ver. Mas ela vai lá no espelho, ela se beija. Ela beija também. Ela vai lá no espelho, ela brinca, ela lambe, porque daí fica a saliva ali. E ela se enxerga. Então ela enxerga diferentes partes do corpo dela. Até esses dias ela tá com laringite. E esses dias ela tava com o nariz meio trancado. E ela tava com o dedo lá, né? Aí eu falei assim, tá com o narizinho entupido, né, filha? Vai lá olhar no espelho, seu nariz deve estar todo entupido. E ela pôs a mãozinha na parede e ficou assim. E para criança é novo, talvez ela nunca tivesse visto, né? Opa, é assim que fica. Então, quando tá entupido, eu nem sabia, não conhece. E a partir dali vai aprender. Gente, eu não acreditei que ela ia fazer. Mas eu não botei fé naquilo, mas ela foi e fez. Então a gente tem que tentar. E o espelho ajuda a criança a se reconhecer aos pouquinhos. No começo ela não percebe que é ela acha que é outro bebê, mas aos pouquinhos ela vai se reconhecendo e é uma maneira de trabalhar esquema corporal. Além de tinta, trigo, tudo isso que você não precisa ir lá fora para fazer. Você pode fazer de novo, dentro de casa. Ai, mas vai sujar minha casa de tinta, vai sujar minha casa de trigo. Para que você tem box do banheiro? Não, e não só o box, né, Babi? Além, ok, vai lá, limpa.
separa um espacinho em qualquer cantinho, dá para delimitar ali, coloca uma toalhinha no chão, tipo um piquenique, uma canga, tão gostoso. E aí a gente já identifica que aquele é o espacinho da tinta, tá tudo certo, por que não? Um aventalzinho da pintura e transforma isso tudo em algo leve. Eu sempre falo, educar é coisa séria, mas não é para ser pesada, é para ser tão leve. E ó, quanto ensinamento as crianças nos trazem e a gente não percebe, a gente é que deixa chato, quadrado, racional, pesado, difícil, complicado, e a criança tá ali. E a gente racionalizando o processo, quando é para ser tudo tão mais leve. E a gente já cria gatilhos de pânico, né? Ai, eu vou ter que limpar depois, já é uma bagunça, já é tão difícil. Não, faz seu filho limpar. Desde pequenininho. Ele brincou, ele vai ter que assumir ali o que ele fez. Ele fez a sujeira, ele vai limpar a sujeira. Ai, não vai limpar perfeitamente, mas ele vai limpar. Alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele já vai se adiantar e ele vai entender o limpar. E aos pouquinhos vai melhorando, né? Especialmente se, como você deu aí o teu exemplo, né? 1 ano e 7 meses está na torre de aprendizagem do teu lado, lavando a louça junto, vendo a esponja, o sabão e assim vai. Então, quer dizer, aprendeu desde cedo, limpar depois e arrumar a brincadeira, quando tiver um pouquinho mais velho, já nessa fase, não vai ser algo novo. Não é novidade, a criança já se acostumou e sabe que ela faz parte daquilo. Ah, do arrumar antes, do brincar, do guardar depois, e tudo é legal. Faz parte desse esquema todo. E muitas vezes a gente quer implantar essa responsabilidade na criança só nessa última fase, né? E não é impossível. Eu sempre falo, nada é impossível. Mas é muito mais fácil começar certinho lá desde o início. Com certeza, com certeza. É, porque eles estão aí plásticos, né? A gente consegue sempre aderir a alguma coisa, né, nessa mente, trabalhar essa mente. A mente humana é muito plástica, mas com certeza quanto mais cedo, melhor, né? O de pequenininho que se torce o pepino é isso, tá, gente? É verdade. A gente consegue ensinar desde cedo. Então, a gente tem que pensar nessa criança desde muito cedo, né? Deixe um ambiente livre, que eles possam brincar livres, mas que eles também aprendam a brincar com vocês. Aí eu dei um monte de dicas, um monte de gags aí para vocês começarem a usar com os filhos de vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí, dado algumas ideias, né? Espero. Babi, muito, ó. Eu fui anotando tudo que você foi falando aqui, eu fui aprendendo junto. Adorei, um monte de ideia que eu também não tinha, viu? Para fazer também com os estudantes que eu atendo, as crianças que são pacientes, ideias que até eu, assim, que pesquiso sobre, às vezes está ali tão na nossa cara e a gente não percebe. Caramba, mas isso também, olha, que legal. Super válido. Olha só, a Thaís fez um apontamento interessante também. Não adianta incentivar limpar e ficar corrigindo durante a atitude. Perfeito, porque se a gente faz isso, o nosso foco não está na criança, não está no desenvolvimento dela, não está na aprendizagem, está no resultado. E o resultado nunca vai ser bom se comparado ao nosso resultado de adulto. Olha a nossa diferença de tempo de vida, né? O tanto que a gente já experienciou, já fez aquilo para a criança, é muito mais. Então, o nosso foco não pode ser esse. Ah, mas a louça foi lavar e não ficou igual. A cozinha foi varrer e não ficou. Ou tá arrumando ali, limpando a brincadeira. Olha, se isso aqui é arrumar. Opa, espera. O foco precisa ser a criança. A aprendizagem, o desenvolvimento dela, né? E você trouxe muito tudo isso, Babi. Foi uma delícia. Uma coisa que é muito importante também, gente, é que vocês precisam contar histórias para as crianças, sabe? E a história tem que fazer parte da rotina diária. Escolha 1 ou 2 períodos do dia para contar uma historinha, nem que seja rápida, mas trazer livro desde pequenininho. Se você incentiva a leitura cedo, de novo, que nem a gente estava falando da limpeza, desde cedo, mais tarde você vai colher os frutos. Vai ser uma criança que gosta de estudar, de ler, que gosta disso. Como é que ela vai criar uma paixão pela leitura se ela não foi apresentada desde cedo a isso? Né? Não é que eu nasci com gosto pela leitura ou não nasci. Não, você aprende. Você aprende isso com o decorrer da vida. Então, e a leitura, né, a contação de história, como a gente já disse, cria memória afetiva. É o seu momento com seu filho, cria uma memória bacana. Eu gosto sempre de introduzir histórias num momento antes de descanso. Ou de dormir, ou do soninho da manhã, ou do soninho da tarde, que daí também já gera uma sensação de prazer, de relaxamento, uma brincadeira que vai encaminhar para isso. Só vai dar ponto positivo para vocês, tá bom, gente? Não, e rotina, né? Você já está implantando também rotina nesse momento do
do soninho e tudo. Opa, é a rotina do sono também. E tão necessário, criança precisa dessa organização de tempo também. Sabe que você falou de historinha? Ontem, hoje é quinta, ontem eu estava na casa de um aluninho meu, coisa mais fofa, amo todos. E aí ele veio com um livrinho do Menino Maluquinho. Eu saindo, ele, ai, eu esqueci de te perguntar que palavra é essa? O Irapuru era a palavra, até esqueci de ver na hora. Eu vou lá amanhã e a gente vai ver juntos. Eu falei, puxa, olha só que interessante, né? E como desperta a curiosidade, olha quanta coisa a gente trabalha por meio de uma historinha. Vínculo afetivo, memória, linguagem e todo esse monte de coisa que você falou, que é tão benéfico e tão gostoso. Com certeza, com certeza. Babi, amei muito, adorei a nossa conversa. Por mim, eu ficaria horas e horas. Eu vou combinar mais live com você, viu? Se você topar, a gente combina, porque eu acho que é um tema que rende muito, ajuda bastante, é gostoso, dicas, ideias, brincadeiras. E sempre tem coisa nova para a gente falar. E aí, para se aprofundar, de repente, em fases. Sim, só rotina, só contação de história já é assim, outra live sobre rotina, outra live sobre contação de história, porque são coisas né, eu sou apaixonada por rotina, então eu ficaria também horas falando sobre isso. Contação de história, então, nem se fala. Então, com certeza, eu quero te agradecer por ter cedido o teu espaço aqui, né, me convidado, e espero aí que tenha contribuído para os seus pacientes, para os seus clientes, para todo mundo aí que te segue, né, e tudo mais, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Contribuiu muito, para mim muito também, inclusive, ó, já anotei, contação de histórias e rotina, já são duas super ideias, viu? Agradeço muitíssimo você também, Babi, uma conversa leve, gostosa. Agradeço cada um de vocês que ficou com a gente aqui, veneranda, parabéns meninas, esse é o caminho para limite e aprendizagem, com certeza. E tudo isso é possível porque vocês estão aqui junto com a gente também, né? Eu sempre falo que a minha intenção é tentar ajudar ao máximo. Quanto mais a gente puder compartilhar o que a gente sabe, o que a gente experiencia, melhor vai ser os seres humanos que a gente está formando. Nisa, quer mais? Ó, eu juro que vai ter. Já anotei aqui, eu e Babi faremos mais live com certeza. Thaís, obrigada pela participação também, todos vocês, parabéns, super obrigada. Ó, a live fica gravada, eu deixo no meu IGTV até domingo agora, e depois eu subo para o meu YouTube, aí no YouTube fica para sempre. Para se inscrever lá no canal, eu também gravo conteúdos exclusivos só no canal do YouTube. É só, acabando a live, clicar no link da minha bio, que aí você se inscreve e fica por dentro de todo o conteúdo. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Que todos vocês tenham uma sexta-feira abençoada e um final de semana maravilhoso. Beijo, obrigada, Babi. Beijo, obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.